Essa é uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2019, e o assunto dela é dinâmica impulsiva, né? Impulso, variação da quantidade de movimento, colisões. Se você pegar a prova amarela do segundo dia, corresponde à questão de número 107. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto quanto capacete pode durar meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Aqui é apenas uma forma diferente de escrever o valor da gravidade, né? O segundo ao quadrado no denominador, passa para o numerador, troca o sinal do expoente. E aí pergunta, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Note que ele pede a força gerada pelo impacto, né? Muito bem, para resolver essa questão, nós devemos considerar a seguinte situação, né? Um tijolo caindo a partir do repouso, ele não fala que é a partir do repouso, mas é a situação mais lógica e previsível, né? De uma altura de 5 metros, vai colidir contra o capacete. No caso, essa força gerada aqui pelo tijolo equivale a quanto? Né? O primeiro passo para a solução dessa questão é determinar com qual velocidade esse tijolo colide contra o capacete. Para isso, existem algumas situações, né, algumas formas de resolver. Eu opto aqui por cinemática básica, né? Equação de Torricelli. Velocidade ao final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração ΔS, distância percorrida. A inicial sendo zero, né? A aceleração sendo a gravidade e a distância percorrida à altura 5 metros, vai me dar que a velocidade ao quadrado é igual a 100. Raiz de 100, 10 metros por segundo. Então eu considero que o tijolo colide contra o capacete com uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí, após a colisão, o que acontece? Ele não dá nenhuma informação. O mais lógico aqui e o mais simples de se fazer é considerar que o tijolo bate e permanece ali durante um meio segundo, que é o tempo de colisão, né? Encostado no capacete. Então, nós consideramos aí uma colisão totalmente inelástica, né? A velocidade após a colisão sendo zero, com o tijolo permanecendo junto ao capacete. Mas lembrando que isso é uma falha da questão. Essa situação não foi explicitada nos dados da questão. Quando o tijolo colide contra o capacete, haverá duas forças atuando no tijolo. O peso do tijolo, devido à atração gravitacional, né? E a força que o capacete faz para frear a queda do tijolo. Qual é a força gerada por esse impacto? É essa força, né, que o capacete tem que fazer para frear o tijolo, né? Na minha opinião, é isso que ele está perguntando. Qual é a força que o capacete faz para frear o tijolo? E, logicamente, é essa força, né, que vai produzir efeitos, né, de amassar aqui o capacete, quebrar o tijolo e, por enfim, todos os efeitos nocivos, né, para a saúde desse trabalhador aqui. Então, a pergunta é, qual é a força que o capacete faz? Na minha opinião, é essa. Bem, para resolver, a gente lembra aí das equações, né? Primeiro, impulso é igual à força resultante vezes o tempo, né? Então, o impulso da força resultante, né? E esse impulso e essa força resultante são grandezas vetoriais, e a gente está considerando aqui uma colisão unidimensional, né? Ou seja, o tijolo bate e fica contra o capacete, não escapa lateralmente, né? Então, uma colisão unidimensional na direção vertical, né? Uma outra equação é que esse mesmo impulso também equivale à variação do momento linear, onde o momento linear é massa vezes velocidade. Então, a variação do momento linear, massa vezes variação de velocidade. Essa grandeza momento linear também pode ser chamada em alguns livros como quantidade de movimento, né? E para resolver, eu igualo, né, esse impulso aqui, né, essas duas equações.
Então, a força resultante vezes o tempo da primeira equação é igual, né, a massa vezes a variação de velocidade. A variação de velocidade aqui é a velocidade antes da colisão, que é 10 metros por segundo, e a final após a colisão, 0. Para a gente calcular essa força resultante, né, eu substituo o tempo de meio segundo, a massa 2,5, considerando a força resultante vertical para cima positiva, né? A variação da velocidade vai ser a velocidade após a colisão, ao final da colisão, 0, né, com o tijolo permanecendo sobre o capacete. E imediatamente antes da colisão, 10 metros por segundo. E aqui, considerando vertical para cima positivo, a velocidade com que o tijolo colide vertical para baixo, né, um sinal negativo. Então, velocidade após a colisão menos antes da colisão, menos 10, né? Menos com menos mais. Nós temos aqui 10 vezes 2,5, 25. 25 dividido por meio, né? Nós temos uma força resultante de 50 newtons. Opa, essa resultante de 50 newtons tem lá nas opções, ó, letra E. Mas cuidado com a pergunta. A pergunta não é essa força resultante. A pergunta é: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Então, primeiro eu tenho que transformar essa força resultante em peso de tijolos, né? Calculando o peso de um tijolo, né? A massa 2,5 foi dado lá, gravidade 10, o peso de um tijolo é 25. Então, essa força resultante equivale ao peso de 2 tijolos, porque é uma força resultante de 50 newtons. Só que cuidado, né? Essa resposta 2 tijolos nós temos lá na letra A. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é a força impulsiva média gerada pelo impacto. Então seria, no caso, a força do capacete, né? Só que aí, se eu for pegar essa força do capacete, né? Se a resultante é 50, a força do capacete tem que ser 75. Porque 75 vertical para cima, menos o peso, que é 25, vai gerar uma resultante de 50. Então, se eu considero aqui 75 newtons menos o peso 25, resultante é 50. Essa força do capacete igual a 75 equivaleria ao peso de 3 tijolos, que infelizmente não tem nas alternativas. Então, esse é um problema grave dessa questão. Indo pelo mais simples, eu estou lá na prova e tenho que resolver, né? Eu considero essa resultante de 50 como sendo o peso de 2 tijolos e marco a letra A. Essa é a resposta que o gabarito do Enem traz, letra A. Tá? Mas fica aí a crítica. Essa questão, infelizmente, existem várias falhas no enunciado, existe esse problema da força do capacete. Eu consideraria essa questão como uma questão furada. Bem, se você achou interessante aí a resolução, né? Não esqueça de clicar no sininho aí para acompanhar as nossas publicações. Ok, um abraço.